Salmo 25, versículo 8 diz: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Romanos 14, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs, aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outras confissões religiosas. Todos vocês que ouvem esse programa, um programa que quer levar até a casa de vocês uma mensagem de paz, de amor, de esperança e ser uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão e ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no tempo um pouco antes de Jesus começar o seu ministério, os evangelistas, principalmente o evangelista Marcos, começa falando desse cara. Havia um cara muito esquisito, chamado João Batista. Ele se vestia de roupa feita com pelo de camelo, amarrado com cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. E na beira do Jordão ele pregava a sua mensagem dizendo: Eis que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e sede batizados. Gente, João Batista provocou um escândalo em sua época. Era um cara esquisito. Mas ele teve a coragem de conclamar o povo todo a um arrependimento. Ou seja, há uma mudança completa de comportamento, de mentalidade. O povo a quem o João estava se dirigindo na beira do Jordão já nem obedecia mais a Deus. Permitia o crescimento da maldade, da corrupção, da exploração, da violência. Por isso, esse povo precisava de alguém que desse uma chacoalhada. E aí aparece o João Batista. João denuncia o pecado, João fala bem alto, João levanta a voz, alerta para o juízo de Deus que está chegando. E por isso prega. Prega aquele povo na beira do Jordão e prega um batismo de arrependimento das pessoas para que aí elas se lavem dos seus pecados. Quem quiser salvar-se, dizia ele, vai ter que se submeter a esse batismo. João Batista não é apenas o profeta pregador, ele é o profeta batizador. Por isso o nome dele, João Batista. Batizava nas margens daquele riacho chamado Jordão, oferecendo ao povo que entrava em penitência o perdão de Deus e a limpeza dos pecados. Existe perspectiva de salvação? Sim. Mas para tanto se faz necessário um decidido ato de penitência, de correção de rumos, de reforma, de mudança de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que me ouvem, aquele profeta esquisito, aquele cara esquisito na beira do Jordão, foi um escândalo total
para o povo de sua época. E o pior, ele pagou bem caro pelo seu atrevimento. João não sofreu martírio porque denunciou o pecado do rei e de sua esposa. Não, muito mais. Ele sofreu martírio porque colocou o dedo na ferida. Vivemos em tempos aí em que muitos andam profetizando por aí. Eu digo para vocês, ser profeta em todos os tempos é uma profissão de alto risco. Foi o que Jesus alertou em Mateus 5. Isso porque, vejam bem, arrepender-se é muito difícil. As pessoas resistem, ficam presos a seus interesses, não querem admitir o erro. Ninguém gosta de admitir que errou. Vamos tomar o exemplo da corrupção nesse nosso Brasil varonil. O julgamento do mensalão, que esteve em destaque da mídia há pouco tempo atrás, já foi um bom passo. Mas e a mentalidade das pessoas? Mudou? Agora estamos no petrolão. Tanto de mensalão como petrolão se fala em Caixa 2, tentando minimizar o roubo do patrimônio público. Os prejuízos que são causados pela corrupção em nosso país, em nosso estado, em nosso município, são imensos. Porque a corrupção trava o progresso, diminui a qualidade de vida da grande maioria. E olha, o que tem de gente por aí que acham isso muito natural, principalmente nos meios políticos. Quem está no poder deve tirar proveito. Agora é a nossa vez. É assim que se pensa, lamentavelmente. Olha, se João Batista estivesse hoje nas barrancas do Rio do Peixe, ele estaria gritando: arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor. E uma pregação que incomoda, que provoca indignação e até mesmo perseguição. João Batista se considerava a voz do que clama no deserto. Quem pela primeira vez usou esse termo foi o profeta Isaías, há mais de 400 anos antes de Jesus Cristo. De acordo com a fé corrente em Israel, é do deserto que viria a renovação. Assim foi quando eles saíram do Egito, e 40 anos pelo deserto para se renovar na nova terra. Certamente o deserto não deixaria de ser um lugar de provação, de travessia, de tentação. Jesus foi tentado no deserto. Da mesma forma, porém, o deserto era visto como um lugar de revelação divina, de fonte de socorro, de um reinício, assim como aconteceu no Êxodo. Foi no deserto que Deus revelou a sua lei, firmou a sua aliança com Israel. Assim também entendeu o profeta Isaías 400 anos antes de Jesus. Como uma voz que clama no deserto, Isaías anunciava um novo tempo para Israel. Deus vem para salvar o seu povo. Por isso importa construir vias para facilitar a vinda de Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado serão todos os montes e outeiros. Isaías convida a remover tudo o que possa ser obstáculo para a recepção condigna do grande hóspede divino. João Batista, esse profeta escandaloso, anda mais ou menos no mesmo trilho que Isaías. Também João Batista está convicto que Deus está perto. E também João Batista atua no deserto, batizando no Rio Jordão, que banha
as paragens de Israel. O simbolismo é muito forte. João convida, vamos recomeçar. Vamos reiniciar. Vamos reorientar a nossa caminha. Na nossa caminhada, vamos tentar um novo êxodo. Um novo jeito. Novamente, para João Batista, como para Isaías, importa preparar o caminho do Senhor. Deus quer um outro mundo do que esse mundo que está por aí. Deus quer um mundo mais harmonioso. Deus quer um mundo mais de acordo com os seus propósitos, como Ele fez na criação. Sabe, não há nada mais urgente do que uma faxina radical. Uma terapia para curar os males que se instalaram na sociedade. E nós temos que assumir, gente. Males que se instalaram em cada pessoa em particular. Afinal, o brasileiro gosta do jeitinho e levar vantagem. No tempo de João Batista tinha razão em insistir em arrependimento. Eu creio que hoje, nas condições atuais, as palavras de João Batista não perderam a validade, nem um pouco. Enquanto nas cidades, nos estados e no Brasil como um todo, centenas de pessoas são assassinadas todo dia. Não dá para descansar. Enquanto em nosso país, em nossos estados, em nossos municípios, as pessoas mendigam por saúde, educação, não dá para descansar. Também sobre nós, sobre mim e sobre você que está me ouvindo, paira a ameaça do juízo de Deus. E os sinais, meus irmãos e minhas irmãs, já são claramente perceptíveis e a gente fica assustado. No entanto, João Batista tem muito mais a anunciar do que juízo. Além da crítica que ele faz ao seu tempo, ele tem uma promessa. Ele diz, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Toda a carne, gente, é sinônimo de todas as pessoas. Que glória é essa? A comunidade cristã viu o cumprimento desse prenúncio na figura de Jesus Cristo. Ele é das glórias do Senhor, de todo o mundo Salvador. Assim, nós, luteranos, cantamos um dos mais conhecidos hinos no nosso inário. Também o próprio João se refere àquele de quem se considera precursor. Aquele de quem ele não é digno nem de desatar a correia das sandálias. De qualquer maneira, João Batista aponta para algo maravilhoso a acontecer. A glória de Deus há de se manifestar em breve e todo mundo será testemunha. Por isso mesmo, João Batista é um profeta que é lido muito, tanto na época de Advento quanto na época de Quaresma. Num tempo a gente celebra o nascimento, a preparação para o nascimento de Jesus. Agora, nós celebramos a preparação para a Sexta-feira Santa e a Páscoa. O despontar de luz em meio às trevas. Assim sendo, nós carregamos duas mensagens ao mesmo tempo. Uma mensagem é de penitência, bem clara para todos nós, para o nosso país, para os nossos meios políticos, para o nosso mundo, mas também para nós indivíduos. Arrependei-vos, diz João Batista. Este foi o recado para a época do João Batista lá na beira do Jordão. Mas esse é o recado para hoje também. E pensemos bem, meus irmãos e minhas irmãs, num país
que no censo nos dizemos como maioria de cristãos. Se esse pedido de arrependei-vos for atendido, muita coisa em nosso país pode mudar para melhor. Ao assumirmos a nossa cristandade com toda a força, muitas irregularidades serão eliminadas. Caminhos tortuosos serão endireitados, conflitos serão sepultados. Porque nós, como cristãos, como pessoas também, ansiamos por um mundo mais justo, mais tolerante, mais fraterno. Esta é a mensagem que nós carregamos na Quaresma até a Páscoa, simbolizado pela cor litúrgica deste período. As nossas igrejas, as históricas pelo menos, temos o roxo ou o violeta a ornamentar o altar. E esta é a cor do arrependimento, da reflexão. Ao olharmos para o altar e vermos os paramentos roxos, nós queremos lembrar exatamente esta mensagem. Mas também as flores e as velas nos altares de nossas igrejas querem remeter para a presença de Deus em nosso mundo, em nosso tempo e em todos os tempos. Quaresma é tempo de preparada para a Páscoa de Deus. Tempo em que Deus mostra a sua presença nesse mundo com toda a força. É um tempo de penitência que não nos deixa sem luz. Logo mais será a Páscoa. Logo mais será a Páscoa e toda a carne verá a salvação de Deus. E cantaremos glória e aleluia no domingo de Páscoa. Quaresma é tempo de conclamar cada um que foi batizado e que se diz cristão para o arrependimento. E acender em cada um de nós uma esperança nesse mundo tão complicado. A igreja, pela fé, garante que Deus não abandonou o seu mundo. Deus não abandona a sua criação. Deus não entrega o mundo que Ele criou à sua própria sorte. Deus veio para resgatar este mundo da desgraça. João Batista, com todo aquele jeito louco dele, prenunciou. Falou de ambas as coisas, do arrependimento e do milagre da vinda de Deus neste mundo. Eu confesso a vocês que a história de João Batista me lembra de um outro grande profeta que igualmente quis reforma, quis mudança, quis transformação, a saber, o nome dele era Martim Lutero. Claro, não dá para confundir. Lutero viveu em uma outra época, em outro país, um povo bem diferente. Vários séculos separam João Batista de Lutero. Lutero não andou batizando, e os problemas com que ele se defrontou eram outros, bem outros, que aquele do primeiro século. Aliás, a história de João Batista não fornece uma data exata para a atuação de João Batista. Só diz assim, 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador, está mais ou menos no ano 28 da era cristã. Logo depois de João Batista, aparece Jesus. Lutero viveu 1500 anos mais tarde. Mas o que fez eu associar Lutero a João Batista é o escândalo. O escândalo provocado pelos dois. E pelo evangelho que anunciaram, pregaram e viveram até as últimas consequências. Queriam reforma, queriam transformação, queriam renovação.
e esbararam em fortes resistências. Assim como João Batista, Lutero também foi perseguido, só não foi morto. Reforma, mudança, é sempre algo meio que antipático para as pessoas. Falar em arrependimento e penitência, então, nem se fala. Ao mesmo tempo, porém, João Batista e Lutero são evangelistas. João Batista e Lutero não são do mesmo jeito. Em João, o anúncio do evangelho é muito tímido. Mas está ali. Basta a gente prestar atenção na mensagem. Em Lutero isso é bem diferente. Mesmo assim, existe uma forte convergência entre Lutero e João Batista. Ambos nos conscientizaram da dupla natureza, seja da Quaresma ou do Advento, como chamado ao arrependimento e a indicação de um Deus que se importa com sua criação. Vamos celebrar esse tempo de Quaresma respeitando o arrependimento, na certeza de que Deus olha por nós. Amém.